Bem-vindos a mais um episódio do podcast de informativo. Bom, com a notícia recente do falecimento do Papa Francisco em abril e a convocação de um novo conclave agora para maio de 2025, muita gente fica curiosa, né? Como é que se escolhe um novo Papa? Pois é um processo assim com uma história longuíssima, né? Cheio de tradição, rituais bem específicos. Nós demos uma olhada em algumas fontes que explicam essas etapas. Legal. Então, vamos tentar entender isso melhor hoje. Explorar esses passos, né? Desde quando o cargo fica vago até o anúncio final. Começa tudo com a sé vacante, é isso? Exatamente. Assim que se confirma a morte do Papa, ou, o que é bem mais raro, a renúncia, como foi com Bento XVI em 2013, né? Lembro disso. Aí a Sé Apostólica, que é a Cátedra de São Pedro, fica, digamos, oficialmente vazia. Esse é o período da Sé vacante. E quem comanda a igreja nesse meio tempo? Bom, a administração geral passa para o Colégio dos Cardeais, mas sem o poder papal pleno. Claro, a função principal deles nesse momento é organizar o conclave. Conclave. A palavra já soa meio misteriosa. Vem de conchave, né? Isso mesmo, do latim conclave, porque os cardeais eleitores, que são aqueles com menos de 80 anos no dia que a Sé ficou vaga, eles se reúnem e ficam literalmente trancados. Trancados na Capela Sistina, certo. E é um isolamento total mesmo. Total, sem contato nenhum com o mundo exterior, nada de celular, internet, telefone, jornal, nada. A ideia é garantir, assim, que a escolha seja livre de qualquer pressão externa. Nossa, imagina a disciplina para manter isso hoje em É dia. levado muito a sério. São quase 2.000 anos de história e 267 papas eleitos, então a tradição pesa. Lá dentro começam as votações. São votações secretas em cédulas. Geralmente acontecem 4 por dia, 2 de manhã e 2 à tarde. E para Alpin ser eleito papa, Precisa de uma maioria especial, né? isso, precisa de 2/3 dos votos dos cardeais eleitores que estão presentes no conclave. E enquanto não chega nesses 2/3, o pessoal aqui fora fica esperando aquele sinal, a fumaça. Exato, a famosa fumaça que sai da chaminé da Capela Sistina. Se sai fumaça preta, Ainda não tem papa. perfeito. Se sai a fumaça branca, aí sim, habemus papam, temos um papa. Mas como eles fazem essa fumaça? Ouvi dizer que antigamente dava uma confusão com a cor. Dava mesmo. Antigamente queimavam só as cédulas para dar fumaça preta. Para fazer a branca, adicionavam palha úmida junto com as células. Só que, às vezes, a cor ficava meio cinza, né? Gerava dúvida. E hoje, como... Hoje o processo é, digamos, mais tecnológico. Tem um especialista, o Massimiliano de Santos, que forneceu o sistema para os conclaves de 2005 e 2013. Ah, então modernizaram isso. Sim, basicamente, eles têm 2 fogareiros. Um é o tradicional, de ferro fundido, que está em uso desde 1939, onde queimam as cédulas depois de cada escrutínio. Ok. E o outro? O outro é um aparelho auxiliar, eletrônico. Nele, eles inserem um cartucho químico específico depois da queima das cédulas. Se não houve eleição, aciona um cartucho que gera fumaça preta, bem preta, por uns 7 minutos. Usa-se, parece, naftalina e outros compostos. Entendi. E para fumaça branca? Aí, quando um cardeal finalmente alcança os 2/3 e aceita ser papa, eles usam um cartucho diferente nesse mesmo aparelho eletrônico. Esse cartucho tem outros compostos, tipo a base de lactose, que produzem uma fumaça bem branca, também por uns 7 minutos. Olha só, bem mais claro assim, né? Sem margem para dúvida. Exatamente. E depois que um cardeal consegue os votos, ele vira papa automaticamente. Não, tem um passo formal importante. O decano do colégio cardinalício, em nome de todos os eleitores, pergunta ao eleito: Você aceita sua eleição canônica como sumo pontífice? E ele tem que responder. Sim. Se ele disser accepto, aceito, aí ele se torna papa naquele momento. Se recusar, a eleição continua. Aceitando, ele também é perguntado sobre qual nome papal ele vai adotar. Ah, a escolha do nome. Como o Papa Francisco, que escolheu em homenagem a São Francisco de Assis, né? Sim. Isso já diz muito. Sim, a escolha do nome muitas vezes já sinaliza um pouco do estilo ou das prioridades do novo pontificado. É um momento carregado de significado. E depois da aceitação e da escolha do nome, vem o anúncio para o mundo. Isso, o momento que todos esperam.
O cardeal protodiácono, que é o cardeal-diácono mais antigo, vai até a varanda central da Basílica de São Pedro, Aquela varanda famosa. essa mesma, e ele anuncia a grande notícia com a frase em latim: Annuncio vobis gaudium magnum habemus papa. Anuncio-vos uma grande alegria, temos um papa. E aí ele diz o nome de quem foi eleito e o nome papal que ele escolheu. Que momento! E logo depois, o novo Papa aparece. Sim, logo em seguida, o novo Papa surge na varanda para saudar a multidão na Praça de São Pedro e dar a sua primeira bênção, a Urbi et Orbi, que significa a cidade de Roma e ao mundo. É um evento acompanhado globalmente, né? Muito emocionante. Sem dúvida. E pensando na estrutura toda, é interessante notar como as fontes descrevem o sistema de governo da Igreja. Não é bem uma monarquia, porque não é hereditário. Nem uma democracia como a gente entende normalmente. Exato. Talvez o termo que mais se aproxime, segundo algumas análises, seja o de uma teocracia eletiva. Ou seja, há uma eleição feita por humanos, os cardeais, mas dentro da fé católica entende-se que a escolha é guiada, ou pelo menos influenciada por uma instância divina, pelo Espírito Santo. O poder vem de cima, né? Uma estrutura bem única mesmo. Então, recapitulando rapidinho. Tudo começa com a sé vacante, o cargo vazio. Depois vem o conclave, secreto, na Capela Sistina, só com cardeais eleitores. Aí as votações secretas até alguém ter 2/3 dos votos. Os sinais de fumaça preta se não tem papa, branca se tem. Agora com tecnologia para não ter erro. O eleito precisa aceitar e escolher um nome. E por fim, o anúncio Habemus Papa. E a primeira bênção. Exatamente. É um resumo do processo. E fica aquela reflexão, né? Como é que um processo tão antigo, tão cheio de rituais, consegue se manter relevante e significativo para mais de 1 bilhão de católicos no mundo de hoje? Um mundo que muda tão rápido. É uma ótima pergunta para a gente pensar a respeito. Esperamos que essa nossa conversa tenha ajudado a esclarecer um pouco como funciona esse momento tão importante. Até a próxima!